Primeiro ponto é, a gente reitera, está tendo uma divergência aqui no conceito de adoração. Como eu acabei de explicar, a adoração pra gente não é a mesma coisa que está simbolizando para ti. Tu estás dizendo que adorar é se prostrar, se ajoelhar. Tu estás dando exemplos a partir disso. O conceito católico não é um mero ato isolado material, mas pelo contrário, a adoração ela vai ser um ato espiritual. O ser humano ele não é só composto por matéria, mas também por espírito. Então não seria apenas se prostrar, porque existem várias passagens na Bíblia onde está tendo uma prostração sem necessariamente exigir que se diga que tem uma verdadeira adoração, uma latria, né? Então, o que acontece? Quando a Igreja Católica conceitua, ela fala que a adoração nada mais é do que amar sobre todas as coisas e reconhecer enquanto o fundamento ontológico do ser, ou seja, criador e mestre de todas as coisas. Ninguém faz isso com os santos. É, de fato, uma distinção intelectiva, até porque o ser humano ele não é feito só de matéria, mas também de espírito. E, enquanto ente racional, a gente distingue de modo muito nítido, muito claro, o ato de adorar e o ato de venerar. A veneração nada mais é do que uma honra. Além disso, essa questão do concílio de Elvira, que como você mesmo falou, ele é um concílio regional, não era um concílio que se aplicava a toda a igreja. De fato, ele falou contra as imagens, só que isso não representa o consenso moral dos pais da igreja até então. Tanto é verdade que tanto no Oriente quanto no Ocidente, a Igreja Católica sempre venerou as imagens. Então, ainda que tenha um pai da igreja ou um pai antigo, né, algum cristão primitivo que era contra o uso, isso não necessariamente significa que o consenso moral, isso é, a posição prevalecente que estava disputando essas querelas eclesiásticas naquela época, reconhecia a posição do concílio de Elvira. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. De fato, só há um mediador de redenção, a gente não nega isso, que é o Cristo. Agora, o próprio Timóteo, o próprio livro de Timóteo vai exatamente cobrar o quê? Vai exortar, melhor dizendo, que nós intercedamos uns pelos outros. Então, essa intercessão, ela não exclui a questão da mediação redentora de Cristo. Por fim, eles não fizeram milagres por si mesmos, mas por obra do Espírito Santo, foi o que você disse. Eu concordo com isso. Como eu acabei de dizer, o santo ele vai interceder para Deus e Deus faz o milagre. Isso eu estou de acordo. Não há imagens presentes nos locais de culto. Aí eu discordo de você. Se a gente for pegar o cristianismo primitivo, mesmo antes do Concílio de Nicéia, a gente vai ter, por exemplo, a igreja de Dura Europos na Síria, recheada de imagens. A gente tem também as catacumbas romanas, recheadas de imagens, isso mesmo antes do imperador Constantino. E, por exemplo, só para citar aqui um exemplo de invocação dos santos, pré-niceno, a gente tem o Culto dos Santos na Antiguidade Tardia, que é um projeto acadêmico da Universidade de Oxford, onde ele fala que nas catacumbas de São Sebastião, em Roma, há mais de 600 grafitos em latim e em grego nas paredes com invocações diretas a São Pedro e a São Paulo. Por exemplo, eles são datados de 250 d.C., ainda no século III antes de Constantino, que veio no século IV. E falam expressamente: Pedro e Paulo, intercedei por Vítor. Pedro e Paulo, lembrai de nós. Ó Paulo e Pedro, intercedei por nós. Isso daí está na área chamada Tríclea, lá das catacumbas de São Sebastião. E os papas eram quem administravam as catacumbas romanas daquela época. Por fim, a gente também pode citar, e eu queria até depois que a produção pudesse colocar aqui na tela, as catacumbas de Santa Comodila e também as catacumbas, as catacumbas romanas que eu enviei aqui, porque vai mostrar expressamente os ícones cristãos primitivos sendo utilizados pela igreja dos primeiros séculos. Vou falar nesse tempo, só falando uma coisa. Citei Jacó e Esaú não para provar intercessão, e sim para provar que se prostrar diante de uma imagem não necessariamente é adoração. Aí ele falou sobre Elvira. Em nenhum momento Elvira fala que está proibido a veneração de imagens nos cultos. Você pode mostrar o cânon exato em que diz isso. Sobre Santo Hipólito de Roma. Acabou o tempo, Renício? Pode falar? Acabou. Deixa ele finalizar. Tá, eu ia falar sobre Santo Hipólito de Roma. Antes mesmo disso, aí no século II, ele pede a intercessão dos 3 mártires de Daniel. Né? Ele fala, nos ajude, né, a ter... de Daniel, né? Nos ajude a ter uma melhor fé, né? E ele implora a intercessão desses 3 mártires. E aí, bom, não vai...
Foi? Foi. Vamos lá, 5 minutos. Vamos lá, tréplica agora. Com todo respeito a Lucas e ao amigo Thales aqui, eu pedi onde na Bíblia tem. E eles não tentaram esboçar um único versículo bíblico onde aparece imagem no texto bíblico. Lembrando para todos que o texto bíblico remete às doutrinas da igreja fundante. Quando a igreja se inicia, os nossos irmãos católicos se orgulham de dizer que são os primeiros, etc., a primeira igreja, mas a primeira igreja chama-se igreja primitiva. E o manual de prática dessa igreja e o manual histórico dessa igreja é a Bíblia Sagrada, são as epístolas pastorais, as epístolas paulinas, as epístolas de Pedro, Petrinas, etc. São o texto neotestamentário. E nós não vemos essa prática em nenhum lugar do texto bíblico. Sobre o concílio de Elvira, como eu bem disse, eu admito que é um concílio local, sim, mas isso já demonstra a divergência, demonstra que a igreja una não é tão una assim, o povo uno não é tão uno assim. Agora, com relação a ser apenas local, isso aquela comunidade já entendia que deveria evitar da fecundação do misticismo religioso. Quando os nossos amigos citam os achados arqueológicos, eu posso falar disso com prioridade porque eu sou da área. Quando eles citam os achados arqueológicos, eles estão nada mais nada menos validando do que o misticismo religioso. O paganismo que começa a entrar, a influência do paganismo entrando na igreja. Isso nós não negamos, nenhum historiador nega. Ninguém nega essa influência do paganismo na igreja. Agora, a grande questão é se essas imagens elas fossem de fato objeto de culto, ela estaria presente no texto bíblico. Eu perguntei para os nossos irmãos católicos como que na prática eles fazem a diferenciação entre latrel e dulia. Como que na prática você reconhece o que é uma adoração e o que é uma simples honra, etc. Porque se a pessoa ela está, e de novo, o objeto da pergunta do Tiago e o objeto da minha réplica não foi o ato de prostrar. Prostrar foi um exemplo. O objeto foi o ato de adorar. Como nós diferenciamos esse adorar? Porque a pessoa não apenas se prostrou, eu fui claro, a pessoa beija, a pessoa chora, ela reza para aquela imagem, confiando, crendo que aquela imagem vai lhe trazer uma benéfice. E ainda, se ela alcançar, ela agradece aquela imagem. Outra coisa, sobre o texto de orai um pelos outros, Tiago capítulo 5, versículo 16, orai um pelos outros para que sareis. E o texto de Timóteo, onde todas as escrituras, quando orientam orar um pelo outro, é vivo orando por vivo. Nunca é um morto orando por vivo. Isso não tem em lugar nenhum de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Apocalipse capítulo 22, versículo 21. A não ser que os nossos irmãos tenham aí, apesar que vão ter, né? No livro apócrifo vai ter. Mas isso não se encontra nas escrituras, né? Então, você não tem essa prática basilada no texto bíblico. Aonde você precisa recorrer? Você precisa recorrer ao misticismo pagão entrando na igreja. Pode falar, Thiago, perdão. Não, pode terminar. Não, eu ia dizer que eu vou além disso que você vai falar, mas pode... Não, era isso mesmo, pode jogar dúvida. E além disso, eu ainda vou além com um questionamento para vocês. Vocês falaram que o ato de se prostrar não significa uma adoração, uma idolatria. Agora, existe idolatria sem que a pessoa se prostre? Por exemplo, para uma divindade pagã? Existe. Você concorda também, Lucas? Existe idolatria sem a necessidade de se prostrar, já que vocês defenderam que o ato de se prostrar não necessariamente recai em cima de uma idolatria. Então, como que vocês enxergam, além disso que o Diego citou, né, porque ele citou a igreja primitiva. Eu vou além ainda. Eu não vejo Cristo em momento nenhum, em todos os ensinamentos que ele fez, que para mim são os mais valiosos dentro das escrituras, ensinando tais atos, nem mesmo Cristo ensinando a prática do culto em templo, nem mesmo erguendo templos religiosos, muito menos fazendo a cobrança de dízimos ou ofertas para pregação. Eu vejo, pelo contrário, ele ensinando a que se pregue o evangelho de graça, e que não é o que vemos hoje dentro do sistema religioso, ou até mesmo dentro do catolicismo romano. E muito menos a prática de uma adoração de imagens, ou se prostrar diante de imagens, idolatrando essa imagem ou não. Então não se vê Cristo ensinando nada disso. Para mim, o evangelho é baseado nos ensinamentos de Cristo. Como vocês enxergam, além disso tudo também, o próprio paganismo que se envolveu com o catolicismo romano, e que um dia de 25 de dezembro, por exemplo, é meio óbvio que Cristo não nasceu nessa data. Ali a gente tem a idolatria de um ídolo pagão romano
o deus Sol Invictus, que no caso é Mitra, hoje sendo cultuado todo dia 25 de dezembro de forma subliminar pelo sistema. Vocês não enxergam isso como uma idolatria também? Porque, na minha opinião, isso é uma forma de idolatria sem a necessidade de se prostrar e que os católicos fazem com veemência.